Olá, turma, tudo bem? O tema da aula de hoje é adoção internacional, dando continuidade aí ao nosso tema de adoção. Para quem não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro que assistam para que vocês não fiquem perdidos aí em relação aos conceitos. A primeira coisa que eu gostaria que vocês lembrassem é do conceito de adoção internacional. Por que adoção internacional? A adoção internacional é aquela pleiteada por pessoa ou por casal domiciliado fora do país. Por isso é chamada de adoção internacional. Então, cuidado para não confundir nacionalidade com territorialidade, ok? A adoção é internacional porque os adotantes estão domiciliados fora do território nacional. E a criança, né, o menor que vai ser adotado, ele está domiciliado no território nacional. Então, não confundam nacionalidade com territorialidade. Por que eu estou falando isso? Porque isso cai muito em prova, tá? E por que vocês precisam saber? Porque a pessoa de outra nacionalidade, ela pode também adotar. Por isso que a gente chama de adoção internacional, simplesmente pelo critério territorial, por termos uma pessoa ou um casal que esteja domiciliado fora do território nacional e queira adotar, independentemente da sua nacionalidade, tá? Então, cuidado aí para vocês não confundirem esse critério aí de territorialidade com nacionalidade, ok? A adoção internacional, ela tanto é permitida pelo direito internacional como pelo direito interno brasileiro. Eu gostaria que vocês verificassem se o seu vadimécum está atualizado, tá? Para quem está com o vadimécum anterior a 2017, vocês estudem o Estatuto da Criança e do Adolescente aí pelo site do Planalto. Por quê? Porque nós tivemos uma alteração, tá? Nós tivemos aí a Lei 13.509 de 2017, que eu já falei para vocês nas aulas anteriores, né? Que trouxe maiores regulamentações em relação à adoção e alterou alguns artigos também que vão tratar da nossa adoção internacional. Então, cuidado, pois se o seu Estatuto da Criança e do Adolescente não tiver atualizado aí com a Lei 3.509 de 2017, vocês façam as alterações devidas, tá? Então, vamos lá. Falando da adoção internacional, nós estamos falando da adoção de crianças brasileiras feita por pais estrangeiros, né? Ou por pais brasileiros que estejam domiciliados fora do território nacional, né? De maneira geral, quando que ocorre? Quando não é encontrada uma família brasileira disponível para acolher esse menor. Lembra que eu falei para vocês que o que acontece? A adoção, ela já é uma medida excepcional. E a adoção internacional, ela é ainda mais excepcional, porque a prioridade é primeiro a adoção em território nacional. Como que ocorre? Na verdade, eu vou fazer um resuminho para vocês entenderem e não esquecerem. Primeiramente, a prioridade é para a criança ser adotada no seu domicílio, né? Se a criança ela é de um determinado município, a prioridade é que ela seja adotada naquele município. Se porventura não aparecer adotante naquele município, vai para adoção dentro do estado. Ou seja, nós tivemos um aumento aí, né, dentro dessa possibilidade, dentro desse ciclo. Então passa para o estado. Se dentro do estado
nós não encontrarmos adotantes, aí sim vai para todo o território nacional, né? Vamos verificar se dentro do Brasil existem pessoas dispostas a adotar aquela criança. Se de tudo não houver, aí sim nós passamos para a excepcionalidade, que é a adoção fora do território nacional, que a gente chama de adoção internacional, né? E isso é a excepcionalidade da excepcionalidade, que já é a adoção, certo? Então, gente, nós temos uma curiosidade em relação aos dados coletados, que a maioria dos casos de adoção internacional é feita com crianças maiores de 6 anos, né? E geralmente com grupos de irmãos, que era exatamente o critério que eu estava falando para vocês, que é uma dificuldade maior de adoção dentro do território nacional, que tem prioridade de adotar crianças menores, sendo a maioria delas bebês, né? E dificilmente conseguindo adotar grandes grupos de irmãos também, né? Então, o que vai viabilizar essa adoção também é em relação a esses critérios aí que são exigidos pelo adotante, tá? Então, nós temos aí essa curiosidade, né, em relação à adoção internacional, tá? Até entre 2008 e 2015, mais ou menos, nós tivemos cerca de 657, 658 adoções de crianças do Cadastro Nacional de Adoção, que é gerido pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tá? Então, adoções internacionais. E a maioria dessas adoções internacionais, dentro desse período, de 2008 a 2015, foram de pais italianos. Esses dados são tirados justamente do site do Tribunal de Justiça do DF, tá? Essas informações. Então, nesse período, a maioria das adoções internacionais ocorreram por pais italianos, né? Então, é uma curiosidade que a gente tem em relação a esses dados, tá? Vamos lá. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai regulamentar, né? Além também, não se esqueçam da nossa Convenção de Haia, que vai também estabelecer alguns critérios, né, de adoção em relação à cooperação em matéria de adoção, em relação especificamente à nossa adoção internacional. O artigo 31 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, primeiro, a colocação da criança em família substituta como medida excepcional. Né? Por quê? Porque a prioridade é que essa criança seja adotada em território nacional, né? E essa colocação da criança em família substituta estrangeira como uma medida excepcional, ela somente é cabível para fins de adoção. Aí não vai entrar guarda, porque é um risco muito grande para a criança sair de território nacional, né? Em relação à adoção internacional, ela só sairá do território nacional após o trânsito em julgado, que será expedido um alvará autorizando a saída da criança do território nacional, tá? Além disso, né, além dessa medida excepcional ocorrer somente por meio da adoção, o país de acolhida, ou seja, o país que vai receber a criança, precisa, assim como o Brasil, via de regra, ser ratificante da Convenção relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, tá? Ou seja, a Convenção de Haia de 1993, que vai tratar deste assunto de adoção internacional, ok? Então, por que a prioridade é para a adoção internacional desses países que sejam
ratificantes que sejam signatários da Convenção de Haia em matéria de adoção. Porque esses países, eles trabalham com normas e padrões normativos muito parecidos com os nossos padrões, né? Muito parecido com o padrão nacional. Então, facilita imensamente o procedimento, ok? Vamos lá. Continuando aí em relação à adoção internacional, mas voltada para a Convenção das Nações Unidas. No direito internacional, a adoção internacional é expressamente permitida pelo artigo 21 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, lá de 1989, que é o nosso decreto 99.710 de 1990, tá? Então, foi ratificado aí pelo nosso decreto da década de 90, ok? E para que essa adoção internacional ela ocorra, nós precisamos de algumas condições, ok? Vamos falar um pouquinho sobre essas condições? Vamos falar sobre as condições constantes da própria Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança, de 1989. Nós temos, dentre essas condições, que a adoção ela deve atender ao maior interesse da criança. Aqui no Brasil, nós chamamos do princípio do melhor interesse do menor, né? Do melhor interesse da criança. Então, basicamente, é a mesma estrutura que nós temos. Essa adoção ela deve atender ao maior interesse da criança. Deve também a adoção ser autorizada apenas pelas autoridades competentes, assim como é internamente, porque a adoção é um processo, né? É um processo que deve ter a participação do judiciário. Então, deve ocorrer sempre dessa forma, por meio de autoridades competentes. A adoção internacional só pode ser considerada como meio de cuidar da criança no caso em que a mesma não possa, em seu país de origem, ser colocada em um lar de adoção ou entregue a uma família adotiva ou ainda não logre atendimento adequado, ou seja, é a última possibilidade. Primeira colocação é dentro do país de origem. Caso não logre êxito, é que a adoção internacional ela vai surgir como última possibilidade de colocação dessa criança em uma outra família. A criança adotada deve usar salvaguardas e normas equivalentes às normas existentes em seu país de origem com relação à adoção. Por isso eu evidenciei para vocês que, na maioria dos casos, a melhor alternativa é que a criança seja adotada por um país que seja signatário da Convenção de Haia, né? Por quê? Porque as normas são normas equivalentes. Então, não terá grandes problemas em relação ao cumprimento das exigências do nosso país, que é o país de origem dessa criança. Outra coisa que é muito importante, a adoção ela não pode de forma alguma permitir benefícios financeiros aos que dela participem. Se eu estou falando de benefícios financeiros, se há troca de valores, eu não estou falando de adoção. Eu estou falando de tráfico de crianças, né? Então, tenham muito cuidado em relação a isso. Não pode haver benefícios financeiros para quem esteja participando da adoção, tanto interna quanto internacionalmente, tá? Outra condição é que o processo de adoção internacional, bem como a habilitação de residente no Brasil para adoção no exterior, é de responsabilidade das autoridades centrais dos estados
e do Distrito Federal. E também pode ser em relação às comissões estaduais judiciárias de adoção, em relação à adoção internacional. Ou seja, eu preciso de ter uma autoridade central para organizar esse procedimento. É quem vai organizar a listagem de crianças disponíveis e vai organizar o processo de dossiê dessas pessoas que estão se disponibilizando a adotar, tá? Então, o primeiro passo para realizar a adoção internacional é o casal estrangeiro se habilitar na autoridade central do país de residência, que será responsável por elaborar esse dossiê sobre esse casal pretendente, para a gente saber efetivamente se essa criança poderá ou não ser adotada por esse casal. Lembra do estágio de convivência, que é aquele período, né, que o casal ou a pessoa que irá adotar passará com a criança? Como que funciona isso em relação à adoção internacional? Durante os meses que antecedem a visita do casal estrangeiro ao país, a criança vai manter já um contato periódico, tá? Anteriormente, é claro, a gente está falando de um casal estrangeiro, né? Então, essa criança ela tem que acostumar. Então, eles vão mantendo esse contato periódico e, quando possível, de preferência por meio de videoconferência. Por quê? Porque a criança vai se habituando à ideia de morar fora do Brasil e vai facilitar aí o estágio de convivência. Tem uma coisa interessante que lá na vara da infância, lá no Distrito Federal, especificamente na Comissão Distrital Judiciária de Adoção, eles pedem durante o procedimento para que a família que está adotando, envie aqui para o Brasil, para a criança, uma mochila contendo vídeos, fotos, um bichinho de pelúcia ou um brinquedo simbólico e uma carta dos pais dos adotantes para essa criança, para que quando esses pais cheguem para o estágio de convivência, eles já encontrem uma criança mais habituada à sua imagem, né? Já habituada aos seus hábitos cotidianos, enfim. Eles já já tenham criado um vínculo maior com essa criança, né? Para que após a chegada aqui em território nacional, possa ser autorizada a saída, passeios dessa criança com esses pais, né? A criança possa visitar o hotel, posteriormente, se autorizada, verificada, é claro que tem sempre uma autoridade competente acompanhando, e caso a criança manifeste, né, querer, a criança pode dormir com esses pais para ir acostumando, né? E para que possa adaptar essa criança à nova realidade, tá ok? Então, basicamente, em relação aos procedimentos, né, que nós temos, é isso. E uma coisa bem importante em relação à adoção internacional é que o estrangeiro que adota brasileiros, vai acontecer uma coisa que acontece, obviamente, em território nacional, né? A adoção de estrangeiro feita por brasileiros concede ao adotado a condição de brasileiro nato, pois não admite a nossa Constituição qualquer discriminação referente à filiação, né? Nem mesmo quando ocorre a adoção. Se nós tivemos aí um casal brasileiro adotando criança estrangeira, vai acontecer da mesma forma, né? Mas a adoção internacional é justamente aí o quê? Um casal estrangeiro adotando a criança brasileira. Então, essa criança ela vai receber a nacionalidade dos pais, dos adotantes, ok? Por quê? Porque a nossa Constituição ela veda essa discriminação. Então, a criança que será adotada
consequentemente, ela terá a mesma condição que seus pais, tá? Em relação à saída do adotado do território nacional, essa saída ela não poderá ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença, tá? Onde é que está isso, professora? Está lá no ECA. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente não vai autorizar a saída da criança antes do trânsito em julgado da sentença. Por quê? É um risco muito grande, né? Seria uma insegurança jurídica a saída da criança para colocar essa criança para voltar. Imagine, né? Se essa pessoa não tivesse efetivamente condições de adotar. Então, saiu a sentença. Após a sentença, após o trânsito em julgado dessa sentença, a autoridade judiciária vai determinar a expedição de um alvará, tá? E esse alvará é que vai permitir a saída da criança do território nacional. Por quê? Porque esse alvará, ele vai ter a autorização para a obtenção do passaporte da criança. Então, a criança só pode sair legalmente do país com esse alvará, que vai lhe dar a possibilidade de obtenção do passaporte. É isso em relação à adoção internacional.